Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com meus irmãos o texto da Palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 6, que faz referência a Jesus, o protagonista principal da santa e poderosa Palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, o Messias, o Salvador, o Eu Sou, o Ômega, o princípio, o fim, aleluia, ele, quando veio a essa terra, ele veio pelo único propósito, pelo único objetivo. A Bíblia diz que Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, meditando nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos perceber quão grande é a sua misericórdia e o seu imenso amor para com a criatura, no caso nós. Pois ele se preocupou em vir diante de nós para se revelar a uma geração má, a uma geração maligna. Pois a Bíblia diz, irmãos, que o homem, ele é mau. O homem, ele é corruptível. A Bíblia diz que Jesus, ministrando a sua palavra, ele fala a um povo e diz: olha, vós sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Irmão, Jesus, ele declara que o homem é mau. Não importa o que nós façamos, nós continuamos sendo maus. Então nós temos que compreender, irmãos, que sendo mau, nós não éramos dignos de sermos salvos. Mas Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que se havia perdido, irmãos? A Bíblia diz que no livro de Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou muitas coisas e depois ele formou o homem e colocou no jardim o homem que ele visitava, o homem que ele dialogava com esse homem. O homem que ele conversava todos os dias, diz a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, havia ali uma amizade muito grande, havia ali uma liberdade muito grande do homem diante do seu Criador, da criatura diante do seu Criador. Louvado seja o nome de Jesus. Diante destas palavras, meu querido e amado irmãos, eu quero dizer para você que nós temos um privilégio muito grande, não pelas nossas obras, para que nós não se gloriemos, mas pela infinita e eterna misericórdia do Senhor. Pois ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi que se perdeu, meus amados irmãos? Perdeu-se a comunhão com Deus. O homem, quando ele pecou, irmãos, ele foi expulso do jardim, não porque Deus não amava, mas sim porque Deus ele é incorruptível, Deus ele é santo. Por isso, como o homem pecou, precisava então sair da presença do Senhor. Não poderia mais habitar ali o homem maligno, um homem que estava
cheio de trevas, porque nele a luz já não existia mais. A luz da inocência, a luz da obediência, a luz da humildade, a luz que fazia com que ele fosse semelhante ao seu Deus, ao seu Criador. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o homem, ele era igualzinho a Deus, irmãos. A única diferença entre o homem e Deus era pelo poder, aleluia, que há no nosso Criador. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meus amados, que o Senhor, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa comunhão, este vínculo paternal com o Filho. Foi isso que o Senhor veio buscar. Foi isso que o Senhor veio reatar. Louvado seja o nome de Jesus. E eu sei, meus amados, que nos últimos dias que estamos presenciando, é um privilégio grande aquele que reconhece a divindade em Cristo Jesus e o aceita de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E assim passa a viver na sua eterna e gloriosa luz. Porque o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que passaram para a luz, louvado seja o nome do Senhor, e ainda permanecem na luz, é aqueles que verdadeiramente têm se submetido à vontade do Senhor e não à do homem. Porque, irmãos, eu tenho muitas vontades, mas eu não posso impô-la a vocês de forma nenhuma. Nós temos uma consciência, nós somos, louvado seja o nome do Senhor, julgado pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. Nós semeamos e colhemos aquilo que semeamos. Então nós precisamos ter a inteligência, a capacidade de analisar um texto bíblico e tomar uma decisão coerente em cima daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Louvado seja o nome de Jesus. Então a minha preocupação, irmãos, de estar compartilhando a palavra de Deus por meio deste canal, por meio deste aparelho, não é para trazer na sua cabeça confusão, não, mas é para lhe esclarecer a respeito da verdade. Porque Jesus, irmão, ele não nos chamou à escravidão, mas ele nos chamou à liberdade, para que sejamos livres do jugo humano. Louvado seja o nome de Jesus. Nós seremos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Nós é que seremos julgados no dia do Senhor. E no dia do Senhor ele dirá abertamente: apartai de mim todos os que praticaram a iniquidade, todos aqueles que não foram submissos à palavra de Deus e não ao homem. Entenda isso. Porque há muitos mestres por aí, irmãos, que estão lhe ensinando e lhe enfiando de goela abaixo, aproveitando-se da sua falta de conhecimento, aproveitando-se da sua inocência, quando você se converte, e colocando aquilo que ele acredita, mas que não está de acordo com o texto bíblico. Eu digo isso, irmão, não para trazer divisão, de forma nenhuma, mas é para trazer comunhão, que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Nós não temos placa de igreja, nós não temos denominação, nós não temos nada disso, meus queridos. Nós temos um Deus, um Todo-Poderoso, o Cristo ressurreto, aquele que foi morto e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aquele que nele crê, não é aquele que crê na Assembleia fulana de tal,
Não, é aquele que nele crê, em Jesus Cristo, aleluia. E outra coisa eu vos digo, meus amados irmãos, que Jesus falou: não tenhais entre vós pastores, mas cada um tenha a mesma admiração um para com os outros, e vivai em comunhão, ajudando uns aos outros, porque assim convém aos que querem tomar posse do reino de Deus. Nada tenhais nesta vida como precioso, mas procurai com zelo, louvado seja o nome do Senhor, fazer a santa, poderosa vontade do Senhor. Estejais sempre pronto para toda boa obra no Senhor, e assim vivai para a glória do nome santo de Jesus. Eu quero ler esse texto, irmãos, para que você compreenda o tamanho da misericórdia do nosso Deus, o tamanho da preocupação de nosso Deus para com as nossas almas. Aleluia. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? O que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta, louvado seja o nome do Senhor, sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes. Irmãos, é interessante esse texto, porque a Bíblia diz que quando Jesus ele foi gerado em uma virgem, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher ainda não tinha deitado com homem nenhum, estava prometida em casamento a um varão justo, íntegro e temente a Deus, conhecido como José. A Bíblia diz que José, irmãos, ele cogitou em seu coração em deixar Maria secretamente, para que não a difamasse. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que enquanto ele dormia, recebeu a visita de um anjo que dizia: José, filho de Davi, não deixes tu a tua mulher, porque o que está nela sendo gerado não é da carne, louvado seja o nome de Jesus, mas é do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele era o Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, quando ele nasce com carne, ele nasce como todas as pessoas normais e natural. Então, irmãos, ele vai crescendo na graça, no conhecimento, mas a Bíblia diz que ele ainda não é manifesto àquela nação como Deus, como Salvador, mas ele está no meio daquele povo, porque assim estava escrito o profeta João falando: e a luz está sobre nós, ela habita em nosso meio. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus ele vai crescendo, ele passa a ser conhecido de todo mundo naquele lugar. Então, irmãos, eu até entendo a ignorância daquele povo daquela época, porque eles viram Jesus criança, viram Jesus rapaz, viram Jesus um adolescente, e de repente aquele Jesus nada mais era do que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. O Deus que se fez carne, louvado seja o nome do Senhor, trabalhou de carpinteiro, mamou nos seios de uma mulher. O Deus que se fez carne, irmão, comeu junto com o seu povo.
brincou provavelmente como criança naquele lugar. O Deus que se fez carne provavelmente comeu arroz, feijão, comeu carne, bebeu vinho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Deus que se fez carne, irmão, andou igualzinho ao seu povo, sofreu como homem, teve as mesmas tentações que nós temos. Aleluia. Eu entendo então, irmão, nesse texto, a ignorância daquele povo, porque de repente um simples homem torna-se o Salvador, o Libertador, o Criador dos céus e da terra. Como então poderiam aceitar aquele povo que o Deus deles estava no meio deles, eles não perceberam? Aleluia. Que tremendo é esse texto, né, meu irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, eu lhe convido a meditar mais e mais na palavra do Senhor e a compreender melhor a sua doutrina. Porque Jesus, ele veio para nos abrir o nosso entendimento, para nos fazer semelhante a ele. Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem tampouco o aluno maior do que o seu mestre. Basta que o servo seja submisso ao seu Senhor, e que ao mestre, ao aluno, aliás, parecido com o seu mestre. E há um só Deus e um só Senhor, um só pastor, louvado seja o nome de Jesus. Porque Ele é o nosso pastor. Agora nós temos, irmãos, que compreender uma coisa sobre congregar. Irmãos, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me congregar. Irmão, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós devemos se congregar. Ele não fala temos que ir à igreja. Ele diz que temos que se congregar como igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Congregar-se como igreja é se reunir para que juntos possamos exercer o amor, a comunhão, a fraternidade e uns com os outros compartilhar, como diz as Santas Escrituras. E esses que se dizem pastores e que enriquecem os seus bolsos e que se infartam, tadinho deles. Porque Jesus disse para aqueles que são pastores: tendo com que comer, com que vestir, estejais satisfeito. Não buscai riqueza. Tendo duas túnicas, compartilha com o teu irmão que não tem nenhuma. Esse é o mandamento do Senhor. E ignorante é o que não obedece, porque no dia do Senhor prestará conta da sua ganância, da sua idolatria. Porque a idolatria não é apenas a pessoa que se prostra diante de uma imagem, mas você que é ganancioso, que só olha para as suas necessidades e que busca a riqueza a todo custo, é idólatra. E com o Senhor prestará conta. Esta é a palavra que o Senhor tem me dado para compartilhar. Irmãos, exerçam a fé de vocês. A Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. E que obra é essa, irmão? Vivencie o amor de Deus em vossas vidas. Compartilhe o pão. Compartilhe as suas emoções. Porque Jesus disse: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Dai de comer a quem tem fome e vestir a quem está nu. Visitai os presos nas prisões. Cuidai das necessidades dos órfãos e das viúvas.
visitai os santos em suas aflições. Essas são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não minha. Eu apenas estou interpretando o que eu li. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais conhecedor do que ninguém. Apenas leio e repasso. E eu digo, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem juízo, obedeça. Quem não tem, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nossas almas e toque em nossos corações e nos revele cada dia mais e mais a sua palavra. Que Deus em Cristo lhe abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus, e coloque por terra toda a ignorância a respeito da sua palavra. Amém. E que a paz do Senhor esteja com todos.